Olá, povo de Deus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mundo Adventista. E hoje estamos aqui no quadro Classe dos Professores, onde vamos recapitular a lição de número 6, que tem como título aqui Que Nação Há Tão Grande? Estamos aqui, Juan Heidrich, Vladimir Oliveira, Davi Arruda e eu, Evandro Cerqueira, como você já conhece, para recapitularmos essa lição. Antes, porém, eu quero convidar você para que possamos fazer oração e o Vladimir vai fazer essa oração por nós. Fechemos todos os olhos. Pai nosso que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida que nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos físicas e em um sentido muito especial pelas bênçãos espirituais, porque fomos escolhidos por Ti, aceitamos, ó Deus, o Teu chamado, e neste momento nós vamos recapitular o estudo da lição número 6, que possamos entender, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que as tuas leis, os teus estatutos e os teus juízos são eternos e são para o bem da humanidade. Não apenas para o povo de Israel, mas para nós hoje ainda como igreja. Nos abençoa, que o teu Espírito Santo nos capacite neste momento, ao recapitularmos a lição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem como título Que Nação Há Tão Grande? No mundo moderno, o poder de uma nação é medido por suas riquezas e pelo seu exército. Os Estados Unidos, por exemplo, não por acaso, são a maior nação do mundo, uma vez que tem seu poder militar, né? Equivalente a de muitas potências que nós encontramos no mundo aí. Além de uma economia que serve como base, como modelo para o Ocidente, o Oriente, para o mundo, de forma direta e indireta. E no passado, as outras nações não eram diferentes. Agora, nós vamos observar através dessa lição, da lição da semana, que o que torna a lição de Israel tão grande não é o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Não é o que ela era, mas sim o Deus a quem ela servia. E vamos começar falando um pouquinho sobre esse verso para memorizar. Eu queria um comentário aqui dos nossos amigos sobre esse verso de Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Diferentemente das outras lições, parece que ele muda um quadro aqui, né? Antes começou de uma forma um pouco mais histórica, trazendo aqui a nação a refletir sobre o passado, mas parece que a partir do capítulo 4 de Deuteronômio, a mensagem que Moisés quer passar, ou que Deus quer passar através de Moisés, há uma certa mudança, né? E eu quero ver com meus companheiros aqui o que eles podem falar para a gente sobre esse verso, sobre essa mudança. Bom, eu quero iniciar então entendendo que o título da lição ele é uma pergunta, né? Então inicia-se com uma pergunta: que nação há tão grande? A gente precisa analisar o contexto aqui, que Israel não era uma nação grande. Israel era a menor dentre as nações da época e Israel era cercada por nações muito grandes. Eles haviam saído do Egito, a maior nação da época, tanto militarmente quanto em número de pessoas. O Egito era imenso, mas a pergunta ela tem uma conotação diferente, porque que nação e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos quanto esta lei que eu hoje lhes proponho? Então Deus ele faz duas perguntas, né? E que grande nação há? Então Deus ele estava colocando ali alguns vamos dizer assim, algumas leis, alguns estatutos, alguns juízos que as outras nações não tinham. As nações grandes que cercavam Israel não tinham essas leis, que eram leis justas, e Deus estava propondo leis justas à sua nação, leis que eram possíveis de serem seguidas, limites que não deveriam ser ultrapassados, né? Então esse é o que eu consigo entender. Não que Israel fosse uma nação grande, que não era a menor delas, mas ela tinha Deus estava propondo leis, estatutos e juízos que as outras nações não tinham, e as outras nações, muito pelo contrário, eram muito injustas nos seus juízos. Tem três
tem 3 temas principais a lição dessa semana. A lei é perfeita, né? A lei é sábia e a lei é divina. Né? Então isso nos torna aquela coisa de ouvir e obedecer. Nós temos um Deus magnífico, um Deus sábio e um Deus justo. E quando a gente fala que a lei é perfeita, a gente não tem nada a acrescentar. Nós, com a nossa sabedoria humana, nós não temos nada a acrescentar e nada a retirar. Na lei sábia, a vida é vibrante e inteligente. O guardião da lei testifica o Criador. Então, nós testificamos a criação ao momento que guardamos essa lei sábia. Testificamos o Criador. E a lei divina, Israel se volta para Deus, e isso não é diferente hoje, né? Nós se voltamos para Deus e nos beneficiamos da guarda dessa lei no momento que ouvimos e obedecemos, nós seremos uma grande nação. Uma coisa que aqui chama a atenção, no verso áureo ele fala sobre Deuteronômio 4:8, tá? Só que o verso anterior, ele fala: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, também faz uma pergunta. E ele coloca ali, singularidade estava no Senhor, o líder de Israel. Nós temos um Deus singular, mas também é um Deus, para a nossa mentalidade humana, extremamente complexo. Tá? A gente é difícil de entender isso. Outro é a distinção de Israel estava ancorada em 3 elementos. Ele fala de Deuteronômio 4, 6 a 8, que era a presença de Deus com eles, Deus respondendo suas orações e Deus dando-lhe leis sábias e justas. E daí a gente entra nos 3 temas da lição dessa semana, que são as leis sábias, a lei justa e a lei divina. A lei sábia, que eu digo, a lei perfeita. Tá? Então essa seria 3 pontos assim principais da Deuteronômio. E essa Deuteronômio 4 também encerra o primeiro discurso. Começa lá em Deuteronômio 1. É interessante que o livro de Deuteronômio, capítulo 4, começa com o seguinte verso. Eu vou ler na linguagem versão internacional. E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. É curioso aqui nesses versos que inicia o capítulo 4 de Deuteronômio, que fala que a importância dessa lei, né? Ela é importante não só para que possamos tomar posse da terra, ou aqui a nação israelita tomasse posse da terra, mas para que vivamos. E nada deve ser mexido nela, não deve ser gerado nenhum tipo de mudança, mas a forma como ela está, ela é suficiente para cumprir os desejos, os desígnios de Deus em nossa vida. Eu queria que comentasse um pouco para a gente sobre essa parte que está na parte de domingo, né, que não acrescenta, não diminua, a importância da lei para que vivamos. Como que é isso? O Evandro me fez a pergunta que eu mais gosto. Na realidade, não acrescentem nem diminuam. É interessante que as pessoas dizem assim que podemos anular o Velho Testamento, porque o Velho Testamento passou. Então agora não precisa mais do Velho Testamento. Mas quando eu cheguei nesta lição de domingo, eu achei interessante porque no 4, versículo 1 e 2, mostra que Deus está falando este assunto, que não podem retirar e nem acrescentar. Isso nos leva aonde? Em Apocalipse, capítulo 22. Então, veja, é interessante notar que lá em Apocalipse, João fala isso também, que não pode acrescentar e nem tirar. Mas também, Mateus, capítulo 5, também fala sobre isso. Então, são palavras do Velho Testamento. Quando a lei estava sendo aplicada, quando Deus tinha acabado de dar a lei em tábuas de pedra, ele agora, Moisés, através
aliás, Deus, através de Moisés, está alertando ao povo que não pode tirar e nem acrescentar. Então, eu acho que Deus, na sua benevolência, né, iluminou esses homens a escrever a lição da escola sabatina e deixar este assunto bem claro. E isso nos leva à lógica. É claro que nós temos que ter emoções também, mas a emoção junto com a razão. E aí dá a lógica da Bíblia. Porque a forma como nós acreditamos está baseado nela mesma. Em Isaías, capítulo 28, 10. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, acreditar em toda a verdade bíblica. E quando Jesus fala em São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando sobre toda a verdade bíblica. E o que Deus está alertando aqui ao povo israelita é um alerta para nós hoje. Nós temos que entender que todas as escrituras é válida. Não podemos anular o Velho Testamento. Se nós anularmos o Velho Testamento, como vamos saber que Apocalipse 22 está falando a verdade? Temos que ter uma referência. E esta referência é o Velho Testamento. Ele não pode ser abolido de forma nenhuma. Isso quer dizer que estamos no caminho certo. Ah, mas a Igreja Adventista é a única certa? Não é isso que estamos falando. Não estamos falando sobre a Igreja Adventista. Estamos falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, eu, pelo menos, e eu creio que todos aqui na bancada estão felizes, porque nós estamos nos esforçando, pelo menos, em seguir o que está escrito. E isso nos faz felizes, porque quando Deus disse a eles que cumprissem os estatutos e juízos, ele não estava dizendo que, não, uma ordem rígida, ou vocês fazem isso, ou vocês vão morrer. Não da parte de Deus. Mas a pessoa pode escolher servir ou não servir, obedecer ou não obedecer. E esse Deus é tão bom que ele mostra o caminho. Ele fala assim, olha, vocês andam por aqui e vocês vão viver abundantemente. Se vocês andarem por ali, vocês vão morrer, e morrer eternamente. Então vejam, aí vem a alerta. Então, por favor, não acrescentem e também não retirem nada, para que vocês vivam, escolham a vida e vivam em abundância. Eu achei fantástico esta parte do domingo. Uma coisa interessante que o Davi comentou é o seguinte, complementando, né? Hoje a gente vive uma sociedade que é chamada de uma sociedade líquida, né? A gente vive um relativismo, uma banalização do pecado, propósitos não certificados, né? E a gente vê muito isso, aquela coisa, o povo antigamente pecou, né? Por causa da sexualidade, e hoje também a sexualidade hoje está em alta, e a gente vê que essa coisa, e ela é uma das grandes bandeiras de Satanás, fazendo com que o pecado ele se dissipe e não haja verdades absolutas. Deus é uma verdade absoluta, né? Deus não é... Tudo que ele coloca ali, como a lei é perfeita, é uma verdade absoluta. Não há nada diferente disso. E hoje a gente vê teologias inclusivas, coisas desnecessárias, né? Porque a teologia de Deus já é inclusiva, ela já é social, ela já é uma teologia onde se volta para pureza e santidade. E hoje a gente também vê uma coisa muito grave, que é um comunismo disfarçado de socialismo entrando dentro das fronteiras da igreja. Então tudo isso vem sendo feito com que a gente combata esse mal de Satanás que vem. Ele tem tido grandes esforços, como Eliade fala nas mensagens escolhidas, Satanás tem sido perseverante e infatigável em combater, tem tido esforços grandes para que o avanço da obra não se propague. Então, nós como lei, tá? Quando ouvimos a lei deve ser ouvida e obedecida e amada, né? Ela não deve ser alterada, como o Davi já falou. Se a gente pegar lá a Torá, ela se divide em 7 códigos principais. O Decálogo,
aliança, um código social, um código ritual, um código de sacrifício, um código de pureza, santidade e o código deuteronômio. Todos esses se voltam para a obediência da lei, a obediência de plena e obediência ao Senhor. A gente precisa, através do comentário do Davi, Deus ele é um Deus presente na nação de Israel, né? O comentário bíblico aqui da minha Bíblia, que é a Bíblia de Andrews, ela diz que o Deus dos israelitas era um Deus presente. Isso era algo muito inédito e particular na cultura do Oriente Médio Antigo, né? Onde eles, na verdade, eles faziam lá as suas práticas religiosas, mas o Deus deles, os deuses não eram presentes, eram deuses muitas vezes egoístas. E o Deus dos israelitas era um Deus presente. E a gente precisa analisar a situação ali das leis e dos estatutos, no sentido de que Deus ele dá um alerta ao povo. Por quê? Porque lá no céu, Satanás ele havia se rebelado contra Deus. Ele se rebelou contra Deus e ele conseguiu envolver ali boa parte dos anjos. A terça parte caiu, mas foi muito mais do que isso que acabaram se rebelando, só que alguns depois, o livro A História da Redenção, ele diz que uma parte voltou atrás, se arrependeu e voltou atrás, tá? Então, justamente por este fato, Deus, então, ele dá um alerta ao povo, ele cria leis e estatutos e orienta o povo a não se desviar, a ser um povo obediente, a ser um povo fiel, porque Deus, na sua onisciência, Deus sabia que lá adiante, talvez, o povo se desviasse do caminho e fosse se envolver com as nações pagãs. Então, o nosso Deus, ele é um Deus presente na nossa vida, é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que não é um Deus egoísta que pensa só nele, né? Não, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que ele cuida das pessoas. Então, a gente tem que cuidar para não alterar os mandamentos, os juízos, e é isso que Satanás quer fazer, porque ele não era feliz no céu, ele achava que a lei de Deus era uma lei injusta, e ele quis mudar a lei de Deus no céu, e nós vivemos isso hoje aqui nesse planeta, nessa terra, justamente o que ele queria fazer no céu, um lugar de total liberdade, porém sem responsabilidade. E o nosso Deus não, o nosso Deus ele quer que a gente seja livre, mas livre com responsabilidade. É muito bom que as pessoas saibam como a Igreja Adventista estuda a Bíblia. Então, por que eu gostei muito desse assunto? Porque, agora, rapidinho, Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E quem está falando isso? Jesus Cristo. Então, complementando agora o livro de Deuteronômio, que alerta o povo que não pode acrescentar e nem tirar. Deuteronômio 4, versículo 1. Então, Satanás, desde o começo, só teve um esquema de trabalho: enganar. E a forma que Deus trabalha, falando claramente, mostrando as opções e, acima de tudo, aconselhando as pessoas a seguirem o caminho da vida. Isso é fantástico. Então, na realidade é o seguinte: a primeira pergunta mostra Deuteronômio, Apocalipse e Mateus na sua harmonia e sendo usados o Novo Testamento usando o Velho Testamento como referência. E em Mateus capítulo 15 mostra claramente o contraste do que os judeus estavam fazendo do que Deus havia pedido para eles fazerem. Então, o que eles fizeram em Mateus? Em Mateus, eles colocam todo o pensamento humano, tradições, aquilo que eles gostariam, aquilo que eles facilitasse a religião. Então, eles incharam a lei de Deus. E aí, que Deus já tinha dito para não acrescentar nem tirar. E, no entanto, eles incharam. E em Mateus
capítulo 15, o inimigo de Deus utiliza agora a lei de Deus para atrapalhar os próprios judeus. Por quê? Eles colocaram um monte de tradições. Aí falaram, mas mestre, teus discípulos não lavam as mãos quando eles se alimentam? E Jesus, logicamente, ele responde a esta pergunta, mas por que eles fizeram isto? Porque quem estava comandando a lei eram as tradições humanas. Agora já era vontade humana. Os discípulos lavavam as mãos antes de comer, só que não quantas vezes os judeus o faziam. Provavelmente eles chegaram, lavaram as mãos e foram comer. E só que os judeus lavavam 1, 2, 3, 7 vezes tinham que lavar as mãos. E agora eles acusam a Jesus. E Satanás agora utiliza esse episódio para dizer que as pessoas podem comer qualquer coisa. Qualquer coisa, impura ou pura, não importa. E, no entanto, não está falando sobre comida, está falando sobre o que fazer antes de se alimentar. E Satanás, o trabalho dele é enganar. Mas quando nós estudamos a Bíblia da forma como ela própria nos orienta, então não tem como a gente se perder. Porque é uma lógica em tudo. Porque Deus falou assim, olha, não coloque, não acrescente e nem tire. E o que Satanás faz? Ele acrescenta e ele tira, para confundir o povo e levá-los à perdição. Amém. É interessante, eu acho, vou fazer uma entrada já em Baal Peor. Ellen White diz o seguinte também, só para fechar essa... O Satanás tem sido perseverante e infadigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, que é mudar a lei, né? Esse é o grande objetivo dele, mudar a lei, colocar o achismo, a opinião própria, coisas que Deus não pediu, e a gente acrescenta querendo ajudar a Deus, né? Satanás, de alguma forma, tentou fazer com que moabitas e midianitas, através de Balaão, amaldiçoassem o povo de Israel. Não conseguiram. Balaão acaba abençoando o povo de Israel. E aí, o que acaba acontecendo? De alguma forma, eles deveriam tentar destruir o povo de Israel. E eles usam as suas virgens, as suas danças sensuais, a sua adoração a Baal Peor, tá? Baal Peor é o deus da sensualidade, para a versão moabita. Porque a versão moabita de Baal, o deus da fertilidade, o deus da fertilidade do ventre, da fertilidade da terra, uma abundância que traria um benefício para aquela sociedade. Mas não é uma enganação, tá? E é essa enganação que os moabitas e os midianitas usam contra o povo de Israel e fazem com que caiam no pecado. Ali, em Sitim, de frente a Jericó. E uma coisa que me chama a atenção nisso é que Peor é uma região moabita. E aí, por isso, Deus Baal Peor. E Sitim fica de frente de Jericó. Então é como se a gente estivesse de um lado do Jordão, Sitim, e Jericó do outro lado do Jordão. Não quer dizer que uma cidade ficava de frente para outra, mas próxima a uma outra. Eram várias cidades-estados aquela região. E isso que me chama a atenção é que Israel cai pela sexualidade. Quando Finéias mata aquele casal que estava o judeu e a midianita, eles passam a estaca pelo ventre dos dois. Os dois morrem por ali. Mas, claro, essa questão que chama a atenção é que Deus julga o seu povo primeiro. E se a gente usar um link para o tempo do fim, Deus julga o seu povo primeiro, né? E depois julga o mundo, julga Canaã. Ele entra com o povo de Israel já salvo, né? Aqui nós entramos como povo de Israel já. Esse que ele fez uma limpa ali nos pecadores, foram 24 mil que morreram nessa limpa que ele faz do pecado. Ele depois Moisés faz uma convocação, fala sobre Deuteronômio, tem os quatro discursos de Deuteronômio, e aí eles são preparados para entrar na terra de Canaã. Então, se a gente pensar para o tempo do fim, isso, claro, pode gerar controvérsias, é uma opinião, né, pessoal, é que a gente vai passar por uma grande tribulação.
E essa tribulação, muitos que a sacudidura, muitos vão sair, muitos vão ficar, e a gente está se preparando para o tempo do fim. A gente está se preparando para entrar na terra de Canaã. Isso eu gosto muito de aplicar a lição, fazer uma analogia para o nosso contexto atual. Se a gente não conseguir aplicar a Bíblia para o nosso contexto atual e a fazer essas analogias para as nossas vidas, para a gente sempre buscar conhecimento e ao mesmo tempo aplicar esse conhecimento na nossa vida, viver ele, não adianta. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vivência, para a nossa atualidade, para aplicar. Sempre Deus avisa o seu povo e ele vem nos avisando, né? E ao momento que Moisés usa lá o verbo chamar, ele está pedindo: ouçam, povo de Israel, ouçam, aqui Deus está usando para nós: ouçam, povo adventista, ouçam, cristãos, eu estou vindo, estou à porta, preparem-se, né? Vocês vão entrar na terra de Canaã. É interessante que todos os que seguiram Baal-peor foram destruídos. E porque desandaram no seguimento da lei, em seguir a lei, né? No entanto, muitos não fizeram. E não fizeram por quê? Né? E aí Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, fala que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, e estão hoje todos vivos. Então, inclusive, pegando um pouco aquilo que o Juan falou sobre a lei ser perfeita, ser divina, né? A lei ser sábia, seguir a lei é viver, não é isso, Juan? Seguir a lei é ter vida, né? Sim, se a gente for pensar sobre a lei ali, sejam fiéis, né, ao Senhor, Jesus deve ser a primeira coisa em nossa vida. Ele não é, nós não devemos colocar nada abaixo dele. Ele é tudo em nossa vida. Isso a gente coloca como Deus também, né? Deus, Espírito Santo. Aí, e é interessante que Deuteronômio, no primeiro discurso, que termina em Deuteronômio 4, e a lição, propriamente, ela não vem tratando dos discursos em si, só da escritura de Deuteronômio, e isso eu estou trazendo algo além da lição ali. Ele trata, Deuteronômio 4, ele se divide em 5 seções. O Deus Santo dá a lei e julga seu povo, tá? A bondade do Senhor conduz ao arrependimento e gratidão, né? E sua apreciação, a sua fidelidade incita-os a serem fiéis. Ellen White fala, até fazendo um link com o que Ellen White fala no comentário da lição, e coloca assim: os olhos do Senhor fixam-se em cada um dos membros do seu povo. Ele tem um plano para cada um. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a segunda sessão. Deus soberano fala e inicia a aliança de Deuteronômio. Seria Deuteronômio 4, 9 a 14. Deus é um fogo consumidor, ele é soberano, ele é justo, ele estabeleceu uma aliança com Israel, ele estabelece uma aliança com nós hoje. E 3 vezes no capítulo ele mostra que nos versículos 13, 23 e 31, ele mostra que no capítulo 4, né? Nesses versículos ele mostra que é um tópico dominante. Ele faz uma aliança à maneira de Deus. É a maneira de demonstrar sua iniciativa, fidelidade, permanência, sua conexão com as pessoas. Tá? E a terceira parte, a aliança de Deus, em poucas palavras, é uma advertência contra a idolatria. Aí entra aquela parte também, a fidelidade. Né? O Eterno não é um Deus de materiais. Não adoramos coisas. Né? Deus não é de barro, Deus não é de estátua, Deus não é uma pedrinha, Deus não é uma árvore. Deus é algo que transcende o nosso pensamento. Deus é uma forma espiritual, mas ele também, nós fomos criados à imagem dele, também é carne, ele também pode ser tocado, claro, com reverência quando estivermos no céu, mas nós somos uma possessão especial do Senhor.
E a quarta seção, que seria o Deus misericordioso clama por testemunhas e fidelidades. Deuteronômio 4, 25 a 31. Ele diz assim, ó, ele é um Deus vivo, tá? E como eu já falei, transcende as categorias da imaginação humana. E devemos ter total devoção exclusiva ao Senhor. E, claro, isso é uma forma bem resumida do que eu venho tratando dessas sessões. O amor de Deus, o apelo à final obediência seria a quinta sessão. Ele fala ali de Deuteronômio 4, 32 a 40. Ele coloca assim, o Senhor de Israel é extraordinário, incrível e um Deus magnífico. Ele é apresentado como o Senhor, o Deus de seus pais, o Senhor vosso Deus, o Senhor meu Deus, o Senhor nosso Deus, um fogo consumidor, um Deus zeloso, Deus, sua presença e Deus acima e na terra abaixo. E dá para dizer ainda que seus braços se estendem a todos, se estendem a todas as partes da terra. Então, para nós, fidelidade e obediência, e isso a gente pode colocar ali, sejamos fiéis, e a palavra hebraica, DBT, ele coloca como seguir na lição de terça, ele faz isso como obediência, o resumo, né? Obediência é essencial. E quem quiser conhecer essas partes das 5 sessões, eu indico esse livro aqui, Deuteronômio, o livro do amor. Tá? Ele serve como uma ferramenta complementar da lição, mas ele trata bastante sobre a parte histórica, a parte mais que acaba destrinchando ali Deuteronômio 4 e a Torá e também o Decálogo. Juan, o que a gente pode tirar de lição aí de tudo que tu falou é que o nosso Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que atua no meio do seu povo. Sempre foi assim, né? E naquela ocasião ali, quando o povo então se desvia e entra para a terra dos midianitas ali e é seduzido pela idolatria sexual, pelo paganismo, onde os homens de Israel se sentem atraídos pelas mulheres midianitas e ali praticam todo tipo de ato sexual abominável, né, que Deus não havia autorizado, e diz que o Deus deles era o Deus da prostituição, Baal Peor. Não existem outros deuses. Deus já havia dito que não existe outro Deus além dele, não existem outros deuses. Os deuses falsos são demônios ou são anjos caídos que acabam contaminando aquelas pessoas, e elas então vão dando nome, vão dizendo que é o Deus Baal, que é o Deus Moloque. Na verdade são os demônios, né? Que são os sacerdotes de Satanás que acabaram influenciando aquelas nações ali, cananitas, e o povo de Deus ele acaba se envolvendo. E aí tu chegou chegou no alto, assim, vamos dizer assim, no clímax da coisa, que um israelita leva uma midianita para dentro do seu arraial, para dentro da sua tenda, e o Deus, que é o Deus presente, estava ali, e os sacerdotes estavam orando, Moisés estava orando por uma resposta de Deus, e o cara não quis nem saber, ele levou lá para dentro para praticar o ato sexual dentro do acampamento de Israel, na presença do Deus Criador. E aí Finéias vai lá, então, como tu falasse, e vai lá e acaba com a história. Mas até que ele acabasse com a história, 24 mil pessoas já haviam morrido através de uma praga que Deus enviou. As consequências do nosso pecado pode não ser como era no passado, mas as consequências elas acabam vindo, porque o nosso Deus é um Deus presente. Enquanto os deuses, os demônios que tomam conta da mente de outras pessoas, eles são deuses que não são presentes, que não estão ali para ajudar as pessoas, muito pelo contrário, é uma enganação total. Então, a lição que eu tiro disso é que o Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje, será sempre o mesmo Deus. Ele é um Deus presente, ele é um Deus singular, mas é um Deus plural. Hoje nós não temos, assim, vamos dizer assim, o santuário, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é um Deus presente, ele está dentro de nós o tempo todo, nos orientando, nos consolando, mostrando a coisa certa a se fazer, né?
Então, o nosso Deus é um Deus presente tanto no passado quanto no presente, será sempre através da eternidade. É uma circuncisão do coração, né? Que a gente volta à lição anterior, e é uma adoração espiritual. É um Deus vivo, um Deus fiel. É um Deus que a gente adora, não tô agarrando ele para adorar, não tô pegando algo aqui e adorando. Não, é um Deus espiritual, um Deus que está no meu coração, na minha mente, faz parte do meu corpo, ele me criou. Então agora Não o que nós podemos idolatramos imagens entender? porque nós não idolatramos imagens porque o nosso Deus é um Deus invisível, nós devemos adorar em espírito e em verdade. Então veja, isso complementa o que está em Romanos, capítulo 12. Porque aqui a lição de segunda, ela fala sobre essa questão de Baal Peor. E o que é o maior problema? É que atinge mente e corpo. E aí o que Paulo está alertando aqui? Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja, tem emoção? Tem, mas tem que vir acompanhado da razão, para que a gente possa entender quais são os enganos do diabo. Porque vocês colocaram com muita sabedoria o engano que Satanás faz desde lá do princípio e vai até o final. Ele não vai mudar a sua estratégia. É exatamente atingindo a mente e o corpo. E agora Paulo alerta, por favor, preste atenção no que está escrito, para que não seja atingida a vossa mente e o vosso corpo, e vocês tenham um culto racional diante de Deus. Dizem que uma das passagens mais bonitas da Bíblia, e até continuando e fazendo um link entre o que o pastor falou e a lição de quarta-feira, é Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, porque mostra o resultado de ser fiel a Deus, desse Deus que é vivo. O resultado é permanecer vivo, é Verdade. permanecer nele. Então, aqui a gente vê a promessa e o resultado dessa promessa também, inclusive nessa lição que fala o que torna essa nação tão grande. E como o Vladimir falou no começo, de forma geográfica e até em números, Israel não era uma grande nação comparada a outras, mas existia algo, que é Deus, que fazia toda a diferença. E não só Deus, mas a sua lei, que tornava aquela nação uma nação grande, uma nação justa e uma nação vitoriosa, né? Deixa eu fazer uma observação quanto a isso. Isso aí tem duas, como eu poderia dizer, duas aplicações. Uma para aquele momento, pela grandiosidade de Deus, mas a nação israelita se tornaria a maior nação do mundo. Este era o objetivo de Deus. Por quê? Porque economicamente ela cresceria, ela se multiplicaria como areia do mar, e as pessoas que passassem por Jerusalém iriam perguntar: que nação é esta? Por que ela prospera tanto? Então veja, há duas aplicações. Uma que seria somente uma forma alegórica ou simbólica, essa é a palavra que eu queria, simbólica, mas ela se tornaria também a maior da terra. E mais, ela pregaria o evangelho para a terra toda, para todas as nações. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Nunca foi deixar só para os judeus. Eles entenderam errado. Então você, amigo, que de repente pertence a uma das denominações, nossos amigos, você pensa: mas a lei foi dada só para os judeus. Nunca foi a intenção de Deus deixar os 10 mandamentos só para os judeus. A intenção de Deus era que estes mandamentos chegassem para todas as nações da terra. E a gente enxerga justamente isso que ele falou quando Salomão recebe a visita da rainha de Sabá. Rapaz, o que essa nação tem? O que Israel tem de tão importante? Eu preciso lá ver. Eu preciso enxergar. E quando ela entra dentro de Israel, que ela entra dentro dos domínios de Israel, dentro do palácio, ela enxerga os serviçais bem vestidos, bem alimentados, pessoas felizes, bem tratadas, e nas nações que eram distantes, talvez até a rainha de Sabá não tratassem tão bem os seus comandados, os seus liderados, como Salomão tratava
os seus, né? Então era esse o objetivo de Deus, que a nação de Israel servisse de exemplo e testemunha para as outras nações, e foi o que aconteceu justamente com a rainha de Sabá. Não, e ela falou o seguinte, ela disse assim, do que me contaram, não é nem a metade do que eu estou vendo com meus olhos. E fazendo um link que o Davi falou, é que Israel, os 10 mandamentos, eles já eram guardados por Abraão, que não era israelita. Os israelitas vieram dele. Isso. E depois os gentios que foram convertidos ao judaísmo, ou, aliás, ao caminho, tá? Que é na época de Jesus, após Jesus, eles não eram israelitas e eles guardaram os 10 mandamentos. A destruição da palavra de Deus sempre foi o grande objetivo de Satanás, como aqui já citado. E se nós fizermos um link hoje, a nossa igreja estruturada, ela começa onde? Nos nossos lares. Nós devemos ser luz para quem? Para nossos vizinhos, para nossos familiares, para nossos pais, para nossos irmãos. Passamos por problemas? Com certeza. Devemos mudar certos aspectos? Com certeza. Mas sempre buscar entendimento na palavra do Senhor e sempre buscar o Espírito Santo como direcionador das nossas vidas. Devemos, se estamos errados, devemos nos arrepender e seguir em frente. Pedir perdão e seguir em frente. Devemos mudar. Eu acho, inclusive, ela fala no lar adventista, fala em patriarcas e profetas, sobre o lar ser uma luz. A base da nossa sociedade é a família, né? A base da nossa igreja começa com a família. Uma família que crê em Deus, uma família que obedece a Deus, que ouve, que busca a sua sabedoria e entendimento no Senhor. Eu gostei muito de um trecho da lição que fala o seguinte: Moisés apontou 2 motivos pelos quais Israel era especial. 2 motivos que apontavam Israel como especial. Primeiro, o Senhor estava perto deles, de maneira única, por meio do santuário. Segundo, por causa dos estatutos e juízos tão justos como toda lei. Então, o que torna uma nação especial, uma pessoa especial, hoje tem muitas pessoas querendo ser reconhecida, ser aprovada por sociedade, pelo grupo A, pelo grupo B. E o que torna uma pessoa especial é ter Deus. Qualquer pessoa, não importa seu nível acadêmico, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, a sua raça, etnia, enfim. Você quer se sentir especial? Entregue seu coração a Deus. Quando você tem Deus em seu coração, você já se torna automaticamente uma pessoa especial. E em segundo, seja obediente a esse Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando nós guardamos a lei dele, quando nós estudamos a sua palavra, além de sermos reeducados, repreendidos, ensinados sobre Deus, ele nos torna pessoas justas. Pessoas diferentes, eu posso assim dizer. Porque ser alguém justo, no mundo em que vivemos hoje, é ser alguém diferente da maioria. Fazer o correto parece que é a contramão do mundo. Então, se você se sente que não é especial, se você sente que você não tem nenhum dom, se não tem nenhum talento, entregue o seu coração a Deus. Escute a sua voz e tenha certeza que você será uma grande nação, uma nação especial assim como Israel. Amém. Israel é tão especial, e eu costumo dizer, que aquele homem lá no passado, com tantos erros, mas que se entregou a Deus no deserto, né, sozinho ali, falou: Senhor, estou todo errado, transforma a minha vida. Hoje, até hoje, vamos assim dizer, ele existe como nação. Israel está lá, Israel está vivo. Verdade. Então, se nós também fizermos como ele, os anos passarão e nós estaremos vivos também. Amém. É interessante notar que Finéias, quando ele foi lá e atravessou o estrangeiro com sua lança, isso foi contado por muito tempo. Mas por quê? Por causa que ele fez isso? Não. Porque ele foi fiel a Deus.
Zeloso. E isto tornou-se uma história que foi contada. Então, o Juan colocou de forma fantástica isso aí, e é bom que cada um de nós entendamos. Mas então Deus era mau? Não, Deus era um Deus de amor. Quando Ele nos livra de pessoas que fazem o mal, Ele está sendo amoroso conosco e nos protegendo. E naquele momento, Finéias agiu de coração, porque ele amava a Deus e amava os seus mandamentos. O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus que zela pelos seus filhos, ele zela pelo seu povo, ele zela pela sua lei. O nosso Deus é um Deus zeloso. Nada passa desapercebido para o nosso Deus. E nós precisamos, sim, com certeza, ser testemunhas desse Deus, aonde quer que nós estejamos inseridos. Obviamente, primeiramente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dos nossos aparentados, né? No nosso local de trabalho, na comunidade onde a gente vive. E eu gostaria de contar um breve testemunho aqui. Eu tenho um colega de trabalho que nós trabalhamos juntos há mais ou menos uns 2 anos, e ele é uma pessoa assim muito, ele é um cara muito nervoso assim, tal, ele é muito impulsivo, ele tem uma vida regressa complicada, ele já tirou a vida de duas ou três pessoas, ele foi presidiário, ele mora sozinho, ele tem um filho que ele não tem contato com o filho tem 23 anos, ele não tem contato com a ex-esposa e com o filho, então ele é um cara assim muito nervoso, ele consumia drogas, um homem de 56 anos que consumia drogas. Irmão, às vezes a gente ia no mercado comprar alguma coisa, irmão, eu vou fumar um baseado. Cara, tu faz a tua vida o que tu quiser, não é bom pra ti, não é legal pra tua saúde. Mas se tu quiser fazer, tu pode fazer. Eu vou na frente e tu vai fazendo o que tu quiser, porque eu não vou andar do teu lado contigo consumindo droga, porque senão eu vou ser as pessoas que vão me enxergar, pô, olha lá, um irmão da igreja com um cara consumindo, eles vão pensar que eu também vou estar consumindo, então eu vou adiante. E isso passaram-se algum tempo, hoje eu estou num outro posto de trabalho, a gente ainda é colega de trabalho, e eu mando meditações para ele não lê, ele não assiste as meditações, mas ele diz para mim assim, irmão, eu quero conhecer a tua igreja, eu quero saber o que te faz, eu quero saber o que te faz diferente, porque tu é um cara calmo, tranquilo, sempre fala da palavra de Deus pra gente, tu é um cara centrado, e eu queria conhecer a tua igreja. Cara, eu disse pra ele, olha, eu sou adventista do sétimo dia, no teu bairro tem uma igreja lá e tal, e ontem ele tá começando aí na Universal, ontem ele foi na Universal, até antes de começar a gravação eu conversei com ele, sabe? Ele me disse, hoje eu não tô num dia bom, porque ontem eu fui na igreja e uma missionária da igreja não me deixou entrar porque eu não queria passar álcool gel na mão. Mas eu tinha saído de casa, irmão, tinha tomado banho, sabe? Ele é muito explosivo e voltou para casa. Meu amigo, não desanima, não desiste, continua, vai lá na igreja, eu vou te dar o endereço da minha igreja, mas se tu quiser ir em outra, vai, continua. Esse é o papel da gente, né? A gente não é perfeito, a gente vai viver nesse mundo, a gente vai sofrer as consequências do pecado desse mundo, mesmo sendo fiéis a Deus, sendo obedientes a Deus, não estamos isentos de forma alguma das consequências do pecado, mas a gente precisa testemunhar e dar um exemplo de um Deus amoroso e verdadeiro, de um Deus zeloso que cuida de nós como cuidava do povo de Israel no passado. Uma coisa interessante que eu ia comentar sobre a nossa obediência a Deus é Tiago 2:10. Que Quinta fala muito sobre sabedoria e o entendimento, né? Mas isso envolve obediência. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Dá para fazer um link com a Provérbios 3, Salmos 1, 19 e 119, o que há em Deuteronômio, tá? E também em Tiago. A lei de Deus está intimamente associada com a sabedoria. A sabedoria é a habilidade de discernir entre o bem e o mal e fazer o que é certo. A Torá nos ensina o tipo de sabedoria que oferece satisfação e felicidade para a vida. Essa mesma sabedoria explicada nesses capítulos da Bíblia que eu falei, esses livros. E Salmos 19 me chamou muita atenção, que ele divide o Salmo em duas partes. Primeira parte
ele vai de 1 a 6, né? E depois de 7 a 14. E 1 a 6, ele revela a revelação de Deus por meio da natureza. E depois ele faz a revelação de Deus através da lei. E a parte do 7 a 9 ali, ele fala 6 atributos de Deus. E depois do 10 ao 14, ele fala 16, e isso envolve de 7 a 11, desculpa, 16 qualidades de Deus. Se você quiser, pode pegar lá, mas dos atributos, ele fala ele fala ali que é lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízo. Esse está se referindo aos atributos da lei de Deus, tá? E isso é impressionante. Aí nas qualidades, eu vou citar umas 2 ou 3. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A Ellen White, só fazendo um link agora, ela fala que nós, quando somos fiéis, nós somos o sal, o poder. O sal é como se fosse o poder do cristão, né? O sal da terra. E os crentes sinceros, eles difundem uma energia vital, incisiva, e comunica nova força moral às pessoas por quem trabalham. Não é o poder do próprio homem, é o poder que vem de Deus. Ao momento que somos fiéis, buscamos entendimento, buscamos o Espírito Santo, buscamos um relacionamento com o Senhor. Então, vale a pena ser fiel? Vale. Vale a pena seguir a Deus. Só complementando o que o Juan acabou de falar, é que, na realidade, existe uma palavrinha no hebraico, debeque. E esta palavrinha mostra a fidelidade da sua forma forte. E aí que sai o texto bíblico dizendo que o homem, ao se unir a uma mulher, deve separar-se, sair da sua casa, separar-se dos seus pais. Isso é complicado. Não é tão fácil assim. Há muita gente que tem dificuldade com isso, são dependentes dos pais e tal. Mas o que que Deus está querendo colocar aqui? Usando esta forma de ser, ou seja, usando esta palavra debeque, mostra o compromisso forte que temos que ter com o nosso Deus. Se estamos unidos a Ele, devemos nos separar do mundo. Deixar o mundo longe da gente, porque o mundo não dá certo com Deus. E falando em mundo, falando das coisas que o mundo oferece. Então, esta fidelidade que o Juan acabou de colocar de forma fantástica, mostra que este Deus, ele é exclusivista. Ele quer-nos todos para Ele. Mas aí ele diz, olha, se vocês me escolherem, vocês vão ter vida e a terão em abundância. E aí ele mostra aqui no capítulo 6, guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então nós seríamos diferentes do mundo. E Deus está nos chamando, convocando para sermos leais a Ele, fiéis a Ele, ter um voto de fidelidade com Deus. Amém. Eu quero fazer aqui minhas considerações finais, para a gente concluir os comentários sobre essa lição. E quero dizer o seguinte, tudo que Deus criou tinha o objetivo de tornar, ou dar à sua criação alegria e felicidade como nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa poderia dar. Satanás, infelizmente, ele acabou se rebelando, né? E hoje a sua luta constante é fazer com que a humanidade ela caia na mesma desgraça que ele, ou seja, na rebeldia e rebelião contra Deus. E eu queria só ler um trecho aqui de Ellen White que diz o seguinte no Grande Conflito: sua constante meta, Satanás, tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus.
Se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um dos seus preceitos, não importa. No final, o resultado será o mesmo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa pedir dos altos dos céus, sabedoria do Espírito Santo, sinceridade no coração, para ouvir a lei do Senhor, colocar em prática e se tornar uma pessoa vitoriosa, pois esse é o objetivo e a meta do Senhor para nós. Eu quero só fazer uma referência ao estudo adicional da lição de sexta-feira, que está na página 582 do Grande Conflito, e também é citado em Tiago 2,10. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador, e embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um de seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão, e o indivíduo é considerado culpado de todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ser fiéis e obedientes a Deus em todos os seus preceitos, e que possamos ajudar no avanço do Evangelho a este mundo, trabalhando em prol do crescimento da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Olha, sinceramente, não é brincadeira não, mas quando o Vladimir falou que ele ia fazer a consideração, e ele começou a falar do grande conflito em sexta-feira, eu falei, caramba, ele vai falar o que eu ia falar, rapaz. Sinceramente, só que eu marquei o outro, não sei se dá para ver bem aqui, mais embaixo, de sexta-feira. É sério mesmo, gente. Bom, as minhas considerações finais está em sexta-feira também, coincidentemente com a que o Vladimir acabou de escolher, porém, no texto abaixo. Isso aqui eu tenho que ler, irmãos, porque é algo fantástico. Está em Patriarcas e Profetas, página 454. A respeito de Baal-Peor, Ellen White escreveu: aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e pela dança, seduzidos pela beleza das virgens pagãs, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se a eles na folia, a condescendência com o vinho embotou seus sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio. E uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram dos mais degradantes ritos. Isto aqui é um alerta para todos nós, membros de nossa igreja, membros de igrejas irmãs, que com certeza tem muita gente nos assistindo. É um alerta para todos nós fugirmos destas coisas do mundo, sermos fiéis a este Deus. Eu creio plenamente que você concorda comigo que todas as coisas que Deus nos aconselhou foi de forma clara, ensinando o caminho do bem e mostrando o caminho do mal também. E ele ainda faz um apelo: escolham a vida para que vivais em abundância. Que Deus nos abençoe para isto, que possamos fazer boas escolhas ao lado de Deus, para que possamos ter vida e vida em abundância. A lei não é o resultado de consultas e elaborações humanas. Ela é recebida como um dom e uma revelação do alto. Ou seja, as leis bíblicas ainda têm autoridade, elas não caíram por terra e nós nos tornaremos beneficiários da obediência, separados do mundo, mas separados como santos para Deus. E Deus pode nos dar a vitória sobre a tentação. Deus pode nos dar a vitória sobre o pecado, pois Ele trabalha individualmente sobre cada um de nós. Uma coisa que a lição também aborda dessa semana é porque a gente não caia no farisaísmo dentro da nossa igreja. Não deixemos que as nossas tradições se sobressaiam sobre a lei de Deus, sobre as orientações do alto. E isso está em Testemunhos Seletos, no volume 2. Alegamos possuir maior soma de verdades do que as outras igrejas.
Porém, se essa convicção não conduzir a maior consagração de nossa parte e a uma vida mais pura e mais santa, de que proveito será? Melhor seria, nesse caso, que nunca tivéssemos recebido a luz da verdade, do que, professando aceitá-la, não sermos por ela santificados. Isso serve para nós refletirmos e que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar? Amém. Oremos. Senhor, obrigado por essa maravilhosa lição. Que os seus frutos, o seu entendimento, que o Senhor nos provê, a nossa sabedoria vem de Ti, Senhor. Tudo dependemos de Ti. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, perdoar nossos pecados, nossas falhas e fazer com que nós possamos cada vez mais nos fortalecermos na fé e buscarmos essa sabedoria, esse entendimento vindo do alto e sermos fiéis às suas leis. Sermos uma luz também para os que estão ao nosso redor. Possamos ser Amém. reconhecidos como os teus filhos e não termos vergonha disso. Tá? O Confio, Senhor, Senhor. uma ótima semana por Cristo Jesus. Amém. 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 Glórias ao teu nome, Senhor. Amém.